Olá pessoal, tudo bem? Espero esteja tudo bem com vocês. Hoje nós damos continuidade à nossa série Grande Tribulação e finalizamos com pós-tribulacionismo, a visão pós-tribulacionista. E eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, ativa o sino das notificações e dá o like, assim você nos ajuda, tá bom? Se você puder, divulga esse vídeo também. Bom, nós fizemos esses três vídeos baseados nessa série Grande Tribulação. E você aproveita e deixa o seu comentário para falar qual o seu ponto de vista, em qual desses três você acredita, tá bom? Vamos para o nosso assunto. O pós-tribulacionismo acredita que a vinda de Jesus será visível a todos. Nós encontramos isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, aqui o texto faz menção à vinda de Jesus de uma forma esplêndida, onde todos verão Jesus vindo, até mesmo os que os transpassaram. Vale bem ressaltar que antes desse texto não há outro texto falando sobre arrebatamento para dizer que essa seria a segunda vinda de Jesus, tá? Só uma observação, porque essa é uma visão pós-tribulacionista. Mateus capítulo 24, versículo 30 diz: Então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E a continuação do texto diz que ele enviará os seus anjos e tal, e juntarão os seus escolhidos. Então nós vemos que aí está falando exatamente da vinda de Jesus, do arrebatamento. E o texto faz menção dizendo que todos verão. Jesus será visto por todos, dando a entender, de acordo com essa visão pós-tribulacionista, que Jesus não vem única e especificamente para a igreja ver, mas que todos verão a sua vinda. Tá? O outro texto nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Os quais lhes disseram, referindo-se aos anjos que disseram aos discípulos: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, da forma como Jesus foi e foi visível a sua ida, ele também virá e será visível a sua vinda. Tá bom? Outro ponto também no pós-tribulacionismo é que para o pós-tribulacionismo, a apostasia e o anticristo aparecem antes da vinda de Jesus. Olhando nessa perspectiva a apostasia é uma preparação de cenário para que o anticristo possa ter força, poder e atuação. Então é necessário que haja depravação moral, toda essa realidade espiritual depravada, mundana e moral para que o anticristo... O texto básico que nós encontramos é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Na visão pós-tribulacionista, esse texto não está falando a respeito da segunda vinda, embora os pré-tribulacionistas acreditam que aqui Paulo está se referindo à segunda vinda, sendo que a primeira carta de Paulo e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma defesa com relação a um conflito que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, porque havia em Tessalônica uma afirmação de que Jesus já tinha voltado. Então Paulo escreve essas duas cartas exatamente para combater esse pensamento, e aqui Paulo vai dar todos os sinais que vão anteceder a vinda de Jesus. Por isso que quando nós lemos 1 e 2 Tessalonicenses, ele está combatendo exatamente nessa questão. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 2, quando ele diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, quer por epístola, quer por palavra, quer por isso ou por aquilo. Por que Paulo enfatiza o engano aí? Porque estava havendo exatamente esse conflito doutrinário de que Jesus já tinha vindo. E aqui ele quer deixar bem claro, referindo-se à vinda de Jesus, Jesus ainda não tinha vindo. Era necessário que acontecesse de uma apostasia tomar conta do mundo e logo depois o anticristo aparecer. Então, depois disso tudo, Jesus viria. Outro texto também é Mateus 24, versículo 5, diz assim: Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, dando a entender que esse texto faz alusão
ao anticristo, tá? O outro texto está em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nesse texto, Jesus faz alusão exatamente à apostasia, assim como no verso 5 ele faz alusão ao anticristo, tá? Outro ponto a ser observado é, no conceito pós-tribulacionismo, Jesus virá no toque da última trombeta, tá? No toque da última trombeta, Jesus virá. Nós encontramos o texto em Mateus 24, versículo 31, que diz: e ele enviará os seus anjos com rigor, com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí o outro texto nós temos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vemos que Jesus virá sobre o toque da última trombeta, de acordo com o pós-tribulacionismo. Outro ponto importante também é, no pós-tribulacionismo, Jesus virá após a grande tribulação. Esse é o ponto que, de fato, define o pós-tribulacionismo. Jesus vem após a grande tribulação, né? Os versículos base que nós temos é Mateus 24, versículo 29, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Jesus faz alusão a uma aflição, palavra no grego que quer dizer tereli, que significa tribulação, opressão, pressão, tudo que está relacionado a oprimir alguém, tá? Então, isso é encontrado em Mateus 24, 29. Jesus mesmo diz que a sua vinda se daria exatamente após esse período de tribulação. E esse período de tribulação, Jesus afirma no mesmo capítulo, dizendo que não houve nem haverá tribulação semelhante, tá? Aflição igual, que é a mesma palavra. São apenas sinônimos. Em 2 Tessalonicenses 2,3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então Paulo está fazendo a afirmativa, dizendo o seguinte, que vem a apostasia e logo depois vem o anticristo. E então, por fim, Jesus vem, que já é no final da grande tribulação, nessa visão. Tá bom? Isso nós vemos porque no mesmo capítulo, no versículo 8 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz que quando Jesus vier, no esplendor da sua glória, ele vai destruir o iníquo. Então, na vinda de Jesus, o iníquo será morto, de acordo com o apóstolo Paulo. Lembrando que essa carta de Paulo é uma defesa com relação à vinda de Jesus, ao arrebatamento, a esse momento que a igreja espera. Tá? O outro texto, Apocalipse capítulo 13, ele diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aqui mostra que a igreja passará, numa visão pós, nesse texto, a igreja passará pela tribulação, será perseguida e alguns mortos. E o outro ponto a ser observado é com relação à grande tribulação e à ira de Deus, ou o juízo de Deus sobre a terra. Na visão pré, a grande tribulação e a ira de Deus é a mesma coisa. Já na visão pós, a grande tribulação é promovida pelo anticristo e a ira de Deus é derramada no período da grande tribulação. Então, o que acontece? Uma referência para isso é quando o povo de Israel está cativo dentro do Egito. Porque os pré afirmam que Deus vai tirar a sua igreja para não passar o sofrimento. E os pós afirmam que a igreja vai permanecer e vai passar pelo sofrimento.
Um exemplo bem prático pós-tribulacionista é que Israel estava dentro do Egito, Faraó oprimia Israel, e quando Israel começou a clamar, e aí Deus resolveu libertar Israel por intermédio de Moisés. Então, ali acontece um micro-apocalipse. Faraó é o anticristo que oprime o povo de Deus, e Deus derrama sua ira dentro do Egito. Vale bem lembrar que a ira de Deus não vai ser derramada na sua igreja, a ira de Deus vai ser derramada sobre o ímpio. A prova disso é que no livro de Apocalipse o próprio João faz menção dizendo que a ira é derramada naqueles que têm a marca da besta. Então o que a gente vê? Dentro do Egito, Faraó comanda e oprime o povo. Aí vem Deus e derrama sua ira. E nenhuma das pragas que Deus derramou sobre o Egito pegou no seu povo. Por isso que na visão pós, Deus não retira a sua igreja do mundo, mas Deus protege a igreja do seu juízo, mas permite ela ser oprimida pelo anticristo. Então essa foi a visão pós-tribulacionista. Deixe os seus comentários, tá bom? E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.